Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. Hoje, por enquanto, estou sem o meu amigo co-host Adilson Pinto. Ele está em outras atividades profissionais, mas não diferente dos outros programas, temos uma convidada super especial, que é a doutora Bruna Marcélia. E nós teremos uma conversa incrível aqui, falando sobre a sua história de vida, sua origem familiar e também da sua atuação profissional atual aqui no oeste do Pará, que tem feito muita diferença, e também outras atividades paralelas, sociais, que eu posso chamar assim, que tem realmente trazido informações e esperança para jovens, eu creio, e muitas pessoas que ela tem acesso intencionalmente. Então, Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz e grata por estar aqui, por ter a oportunidade de falar, né, das maravilhas que Deus fez na minha vida e faz com que eu faça, me use. Eu sou um instrumento. Outro dia eu recebia um comentário lá, ontem mesmo, eu lia um comentário no Instagram de uma moça que se beneficiou recentemente da palestra na Escola Maurício Amó, em Óbidos, e ela compartilhou comigo um pouquinho da história dela no privado, né? Às vezes a gente leva a mensagem, a gente não sabe a dimensão do alcance daquilo, né? E eu fiquei bem assustada, espiritualmente falando, eu fiquei com medo de continuar as palestras, por conta que eu não sei como lidar com o sofrimento do outro. Às vezes eu trago a minha história, mas eu acesso memórias, traumas de pessoas que eu não sei como lidar depois que eu acesso aquilo. E eu fico, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Senhor, será que eu nasci para isso mesmo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar a pessoa chorando? Como é que eu devo conduzir? E aí, isso eu acredito que é normal. O senhor que tem muito mais conhecimento na área da espiritualidade do que eu. Eu acredito que seja normal esse medo de não saber, né, lidar com o propósito. Você só vai, Deus manda e você diz, sim, mas eu sou pequeno demais, como eu vou fazer isso aqui? E a gente tem acessado assim, resultados extraordinários de maneira completamente gratuita, né? Que eu falo das minhas feridas, pastor. Eu levo o que foi que eu passei, eu tento naturalizar o processo para o jovem, porque o que a gente vê hoje? Eu tenho amigas que são pedagogas e muito próximas, e elas compartilham sempre. Bruno, olha, os jovens estão se mutilando nas escolas. Bruno, o nível de ansiedade é muito grande, é muito alto. Eu fico pensando, como é que eu vou fazer para ajudar? E aí, em alguma medida, às vezes a gente até ironiza, né? Se fosse no meu tempo, não ia fazer isso. A gente até encontra na internet memes sobre isso, né? Se fosse no meu tempo, eu andava não sei quantos canaviais para estudar. Fulano tem tudo e vive triste. E a gente ironiza, né? Mas as pessoas estão se alimentando de coisas que adoecem, que foram feitas para adoecer. E aí, na palestra, eu levo o que eu aprendi sobre neurociência, que é o mínimo, né? Eu estou no processo de estudar um pouco da neurociência há 2 anos só, para que, se eu não tive acesso a isso, né, e eu já consegui estar onde estou, imagina se esses jovens têm acesso a essas informações agora, para onde eles podem chegar? Muito mais rápido, muito mais longe do que eu. Então, esse é o objetivo. O projeto social Viver de Propósito, esse é o nome do projeto, Viver de Propósito, é intencional. Né? Quando eu comecei a descobrir a neurociência, eu entendi que, na verdade, eu só suportei o processo porque eu tinha um propósito claro. A gente vai aprofundar bem a questão do viver com um propósito. Viver de propósito. Viver de propósito. Mas é legal também te apresentar de forma mais completa. Hoje você é advogada. Isso, eu sou advogada, eu sou sócia fundadora do escritório Oliveira Marinho. Nosso escritório nasceu em Óbidos, Oliveira Marinho Advocacia, e nosso escritório
ele já está na 9ª unidade no Pará, né? Nós temos... Tem aqui em Santarém? Tem em Santarém. Qual o endereço? Fica na Mendonça Furtado, ali próximo da Sobrancelha Design. E o nosso escritório tem 9 unidades hoje no estado do Pará, né? Nosso objetivo é quase que o lema do governo do estado, o Oliveira Marinho por todo o Pará. Nosso objetivo é ser o maior escritório do norte do Brasil. Uau, né? que legal. E nós trabalhamos preponderantemente, pastor, com pessoas de vulnerabilidade social e também o agricultor e o pescador do interior da Amazônia. É óbvio que a gente atua, nós somos especializados em previdenciário e trabalhista, então a gente atua com todo tipo de público. Mas hoje, 90% do nosso público são mulheres invisibilizadas no interior da Amazônia. Aquela fachada, eu vi no Instagram, estava, claro, pesquisando para a gente poder conversar. É padrão de todos os seus escritórios? Padrão de todos os escritórios. Porque eu já vi, eu acho super bonito. Oliveira Marinho Advocacia, isso. Muito obrigada. Mas Aí tem lá em Óbidos, Santarém. Óbidos, Santarém, Curuá, Alenquer, Belém, Juruti Velho. E nós estamos expandindo também a próxima filial que a gente pode abrir em Monte Alegre, que nós vamos abrir. Legal, então, assim, nós estamos expondo... Eu nem Oriximiná, eu esqueci. Eu sempre me esqueço do nome de todas as cidades. Às vezes eu peço ajuda no grupo. Daqui a pouco você vai ter que andar com uma lista, assim, eu tenho porque que andar vai com a ser lista, eu tantos vou escritórios. esquecer. Exatamente, né? Mas, assim, revigorante. Deus colocou a missão de falar por essas mulheres, né? Eu comecei a estudar o direito previdenciário. Na verdade, eu caí no previdenciário por acaso, entre aspas. Eu só estava vivendo o propósito. A minha mãe, ela morreu sem conseguir provar para o Estado que ela era agricultora. E aí, inconscientemente, eu vim parar na advocacia previdenciária e hoje eu trabalho provando para o Estado que mulheres são agricultoras. Ontem eu consegui provar que uma mulher, pastor, que já está desde 2012 recebendo o BPC, que é um benefício assistencial, eu consegui provar para o Estado que ela era agricultora e ela, finalmente, 10 anos após o primeiro recebimento, vai receber como agricultora, vai ser reconhecida. Isso não tem nenhuma vantagem financeira, é o mesmo valor do benefício, mas ela tem um reparo moral. Uhum. Essa mulher finalmente vai ter o seu trabalho reconhecido como agricultora, né? Então, assim, é algo que eu caí inconscientemente, mas que faz todo sentido com a minha história de vida, né? Então vamos falar da história de vida. A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, e você estava falando que você é nordestina, lá do sertão mesmo, interior da Paraíba. Fala um pouco pra gente sobre essa tua infância, como que era a tua família e quais foram as suas principais lutas, né, a sua jornada. Eu sei que é uma história longa, né, mas a gente vai resumindo e chegar até o dia atual. Exatamente. Uma história muito longa, mas a minha vida foi transformada... Longa, embora você seja jovem, tá? Exatamente. Eu só tenho 29 anos, eu acabei de fazer 29 anos. Parece pouco tempo, né? Mas para quem viveu tantos desafios, a impressão que eu tenho é que eu já estou vivendo há muitos anos, né? Porque é isso que o sofrimento causa na gente. Quem está nos assistindo agora deve se identificar. Às vezes a gente vive por um período muito longo alguma situação sofrida, delicada, e aí parece que você viveu uma eternidade, mas foi só um pouquinho, mas a sensação que tem é essa. Eu sou eu fui adotada, pastor, por um carroceiro e uma doméstica, né? E eu fui adotada por uma família da extrema pobreza. A minha mãe era funcionária da casa. Então é bem atípico, porque geralmente a gente sabe que é a empregada que dá o dono da casa criar. E a minha história foi muito atípica e eu conhecia, passava na frente da casa, sabia que eles existiam. Então, teus pais biológicos tinham uma condição melhor do que os meus pais adotivos. Muito melhor. Muito acima. E aí, como eu falei, o meu pai é carroceiro. Ele só não está hoje exercendo a profissão de carroceiro lá em Sousa, no interior da Paraíba, porque hoje eu tenho condições financeiras de ajudá-lo, né? Porque só um salário mínimo não dá para pagar todas as despesas e pagar o medicamento. Então, ele parou de exercer essa atividade recentemente, tem um pouco mais de um ano, desde que eu tive condição, né, de arcar com as despesas que ele precisava. E aí, foi muito difícil, inicialmente, porque eu sabia quem era, eu sabia onde era, mas eu não tinha o mesmo conforto que essas pessoas. Só que só doía quando eu acordava de manhã e eu tinha o cuscuz seco, né? Cuscuz é fundamental para o nordestino, é uma comida mais barata, né? Deliciosa. Mas é bom com manteiga, é bom com outro acompanhamento, com queijo. E às vezes eu tinha que comer só o cuscuz seco e o chá. O chá era de cidreira, porque era
uma planta, né? Uma erva Nem que café dá. tinha, Não, era chá. às vezes não tinha café. E aí, às vezes, eu pedia açúcar emprestado para os vizinhos, só que era constrangedor pedir o tempo todo. E muitas vezes a gente tomava sem açúcar, né? Então, quando eu comecei a entender que aquele povo era, a partir dos 9 anos, eram meus parentes biológicos e que eu não tinha acesso ao que eles tinham, eu comecei a me questionar muito. Mas, a partir dos 13 anos, o meu pai me permitiu ir numa festa de Natal dessa família biológica. E nessa festa de Natal, as fichas caíram para mim. Porque eu me questionava muito, né? Por que, Deus? Eu não sou merecedora de viver a mesma qualidade de vida que eles têm. Por que eu tenho, apesar de amar os meus pais, eu me questionava, porque era muita dificuldade. Ninguém nasceu e se acostumou a viver na extrema pobreza. A gente não pode naturalizar, né? Não pode romantizar a extrema pobreza. Dói demais, é muito sofrido. E aí eu me questionei, com 13 anos eu tive a oportunidade de ir numa festa de Natal, que meu pai me permitiu, dessa família biológica. E aí, a primeira vez que eu vejo o peru, mesa arrumada para Natal e tal, nós não tínhamos condição. No máximo, frango assado no Natal. E tinha Natal que nem tinha. E aí, eu fiquei impressionada, né? Mesa bonita, o povo tudo arrumado. Mas a ficha caiu para mim aos 13 anos de idade. Por que Deus me colocou naquela família da extrema pobreza? Foi o pior Natal que eu vivenciei. E eu acho que, desde então, o Natal não teve mais significado que tinha para mim. Ainda estou passando por uma fase de superar esse momento. E aí eu comecei a ver que aquelas pessoas se relacionavam de uma forma completamente diferente da minha família. Completamente diferente. Então, valores, princípios, completamente diferentes. Não estou dizendo que quem é rico age dessa forma. Eu estou falando do né? meu caso específico. E aí caiu a ficha para mim, né, que o que eu tinha na minha casa com meu pai e a minha mãe, com a família que me adotou, eles não poderiam jamais me dar. Eu fui ensinada a, se eu trocasse o brinquedo com a minha colega, eu tinha que devolver lá, que nem trocar não podia. Então, eu fui ensinada de uma maneira muito forte a respeitar valores e princípios. E aí caiu a ficha. Eu disse, Deus, né, com 13 anos de idade, eu quero só voltar para minha casa amanhã. Foi o pior Natal. E eu prometo que eu vou ser grata por tudo que eu tenho. E assim eu retornei para casa. E minha vida deu muitas cambalhotas, né? Eu fui adotada 4 vezes. Eu sempre mantive a minha maternidade e a paternidade original, que é o meu pai e a minha mãe que me adotaram no início. Só que eles não podiam, pastor, continuar. E eu sempre gostei de estudar. Então, tinha famílias que se interessavam de me ajudar e dizia assim, agora eu vou levar ela lá para minha casa, para ela estudar, em outra cidade próxima. Só que quando você chegava lá, que era para ser... Vou educar ela como uma filha. Quando chegava lá, era para ser uma Isaura. Sim. Não era bem o que prometia-se, né? Não. É igual aqueles anúncios de emprego. Carro, transporte, salário altíssimo. Quando você chega lá, não é bem o que diz. E aí eu fui, nesse processo, eu fui em 4 famílias. A última família foi a de Santarém, que me adotou, que são... que é a irmã da minha mãe freira. Eu fui adotada por uma freira, né, aqui de Santarém. Ela me conheceu pelo Orkut, soube da minha história de vida. 3 anos após conhecer no Orkut, a minha família fez uma vaquinha e comprou uma passagem para ir para Salvador. De Ceará para Salvador, conhecê-la. E quando eu conheci essas freiras, elas mudaram completamente a minha vida. Então, eu costumo dizer que a minha vida ela foi transformada pela oportunidade e pelo amor. Porque se você não estiver atento a olhar o outro, a enxergar que o outro precisa de uma oportunidade... Mas era uma casa ou tipo um convento? Assim? Era um convento. Mas elas não podiam me ter lá porque eu era menor de idade, eu tinha 15 anos. Então, foi feito todo um processo para que eu viesse estudar, né? Primeiro, eu fui estudar numa escola do interior da Bahia, que era a melhor escola que tinha na região do Nordeste, e eu estudei 6 meses nessa escola e ganhei uma bolsa de estudos da congregação para estudar no Colégio Santa Clara, aqui de Santarém. Uau, que legal. E aí eu ganhei essa bolsa de estudo do 3º ano do ensino médio, e essa bolsa de estudo transformou completamente a minha vida, né? Então, foi através da oportunidade e do amor que a minha vida foi transformada. Eu peguei essa chance e agarrei assim com unhas e dentes, né? Tenho professores queridíssimos que eu me lembro até hoje, a professora Cidileia, quem não lembra. Então, quando eu chorava, porque aquelas matérias eram completamente estranhas para mim. Existia no currículo, na grade curricular,
mas ela não existia de fato. Por exemplo, química e física é uma matéria que a gente só tinha de fantasia. Os professores não iam lá. E eu me lembro que eu chorava, né? Porque eu tirei notas baixíssimas nos primeiros simulados. E aí a minha professora, a Cidileia, que se estiver nos assistindo, um abraço tremendo. E ela dizia assim, tu não tem tempo de chorar, não. Bora, orelha seca. Vamos, estuda. E isso me motivou, assim, sobremaneira, sabe? Me acolheu e me motivou a continuar. A pessoa que me adotou, essa família que me adotou também. Então, todo mundo, sabe? Não tinha nem o almoço, porque a casa em que eu morava, a minha tia trabalhava o dia todo. Então, eu não tinha o almoço. Aí, a vizinha, a irmã dela do lado, quando eu chegava, me dava almoço. Então, assim, eu fui muito acolhida e amada. Se eu não conseguir enxergar o amor de Deus nesses detalhes, eu não consigo enxergar em mais nada, né? É verdade. Assim, o nosso Brasil, né, nosso país é muito diversificado e as regiões são muito diferentes, né? E assim, eu já também morei em vários lugares do Brasil porque meu pai era militar, eu também me tornei militar depois e agora como pastor também já estou começando a mudar de cidade de vez em quando. E eu percebo, né, já morei no Sudeste, no Sul e na região Norte. Mas eu percebo que cada região tem os seus próprios desafios. Assim, principalmente para quem está na pobreza. Né, que não tem muitas opções e tem que batalhar muito para conseguir alguma coisa. Assim, a gente conhece a dificuldade, por exemplo, de quem mora aqui na região norte, aqui no entorno de Santarém, talvez uma comunidade ribeirinha, para estudar, às vezes deslocamento de barcos, passa os perigos dos rios e anda no meio da mata. Mas qual é a realidade de uma criança para estudar no sertão nordestino? Como é que foi a tua experiência nesse período? Dificuldade para chegar na escola, alimentação, material escolar, professores, sei lá. Então, eu estou falando de uma realidade de mais de 15 anos atrás, né? Então, 15 anos atrás, eu morava numa comunidade que você tinha que atravessar um canavial para chegar. E, lógico, que a prefeitura faz uma licitação para um transporte levar essas crianças. Só que o transporte ia quando ele queria. Se ele tivesse outro serviço particular, ele abandonava a gente. Então, a gente tinha que atravessar o canavial andando e voltar andando, quando não tinha um transporte, para ir para a escola. Né? Às vezes, a refeição e a melhor que a gente fazia era na escola. E a gente sabe que ainda existe essa realidade. Né? Pessoas que se alimentam bem na escola, porque em casa não tem acesso, por exemplo, o que a gente chama no Nordeste a mistura. Então, a gente plantava feijão e tinha feijão por muito tempo. Aí você tinha que comprar o arroz. Né? Então, comia arroz e feijão, praticamente arroz e feijão, arroz e feijão. E eu morei em casas que nem energia elétrica tinha. Tá? Então, quando não tinha energia elétrica, a gente tinha pouco acesso a dinheiro e tinha vela. E eu lembro que a minha mãe dizia, minha filha, apague a vela para você estudar amanhã, senão amanhã não vai dar. Então, tinha que fazer atividade bem rápida, eu estudava à tarde, porque de manhã tem que ajudar na roça. Essa é a realidade do interior do Nordeste, né? De 15 anos atrás, de 20 anos atrás, a gente sabe que ainda existe, sim, pessoas assim, que vivem nessa condição, que não têm acesso ao alimento, ao básico, que a educação, quando chega, é a mesma coisa do interior do Pará, chega infelizmente incompleta. Por exemplo, não se pode comparar uma pessoa que tem estudado no interior, que ela consiga concorrer em pé de igualdade com quem está na cidade, ainda que seja de escola pública. Sim. Porque a gente tem aí um sistema de ensino que, infelizmente, não está entregando o que deveria. Né? O professor vai 2 dias na semana, 3, acabou. Vai outro, na outra semana, 2, 3. Então, era assim que funcionava. Assim como funciona aqui no interior do Pará, era assim que funcionava lá no interior do Nordeste. Eu morei por mais de 8 anos num lugar chamado Cariri, que é uma cidade próxima a Juazeiro. Juazeiro é um polo, Missão Velha é uma cidade muito pobre. E aí, do interior. E eu vivi essa realidade, pastor. Não tem outra. Quando você vai fazer o ensino médio, você tem que pegar o transporte que ia levar você lá, tem que acordar bem cedo, esperar lá na ponta. O transporte não vai passar nas casas pegando, então tem que descer para o ponto de referência para poder pegar. E, infelizmente, não é das melhores qualidades de ensino. A gente sabe que tem professores que se dedicam muito e que entregam mais do que deveriam, mas a gente sabe também que tem outros que não fazem isso, né? Então, é uma qualidade de ensino. O preparo dos professores também não deve ser o mesmo, né? Porque exatamente. tudo tem uma origem que vai defasando, né? Isso. Quando eu estava saindo do município, quando eu fui morar com as freiras, já tinha umas escolas técnicas no município, já estava em fase de inaugurar, mas não
Eu não tive a oportunidade de estudar lá, né, nessas escolas. Mas, assim, a regra geral é essa. Mas aqui no Pará também é doloroso de se ver no interior, né? Eu conheci uma comunidade quilombola daqui do oeste do Pará, em que os alunos de 1º ao 5º ano estudam na mesma sala. Uau. Um professor. Não tem água, o banheiro é só uma cobertura de palha. E aí isso aí parte o meu coração, né? Eu fui fazer outra coisa lá, não fui saber da escola, fui fazer outra coisa. Mas isso é uma escola, o fogão de barro, pastor. Sabe? Assim, algo desumano. E aí a gente escuta falar, eu fico emocionada sobre isso, porque a gente escuta falar de favelas fora da nossa região, né? Como se a favela não tivesse aqui, a favela está aqui. Como é que esses alunos, tendo educação de 1 ao 5º ano, tudo junto, vai ter condição de concorrer em pé de igualdade depois? E existem aquelas pessoas que são contra a bolsa. Como é que a gente vai tentar igualar essas mazelas? Ah, mas essa pessoa vai chegar ao ensino médio com muito déficit. Vai. Sim. Mas e o que nós vamos falar? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos anular ela de vez ou nós vamos dar um acesso à educação, né, ao nível superior para essas pessoas? E o que sobra nas universidades fica para nós. Então, eu tenho uma mágoa muito profunda quando eu falo sobre educação pública, porque faltou muito. Faltou muito, muito mesmo, né? E é isso que eu gostaria de mudar a realidade desse povo. Se eu tivesse como mudar, né, sem necessariamente me envolver com política, porque também é um dos nossos lemas, né? A gente não se envolve politicamente, e aí a gente tenta mudar a realidade na forma que a gente pode, né? Então, a gente não tem envolvimento político nenhum, mas eu gostaria, um desejo muito profundo do meu coração, que um dia eu pudesse fazer um cursinho pré-vestibular só para alunos do interior, e que tivesse casas acolhedoras, que pudessem acolher esses jovens de 4 dias na semana, 5 dias, e que a gente tivesse como manter a passagem de ida e de volta, para que esses jovens tenham condição de concorrer, pelo menos no cursinho pré-vestibular, A gente de igualdade. A Fundação Lucas Huber, a fundação pertence à Paz Church, né? É o braço social da igreja, e o gestor também é um advogado, não sei se você o conhece, é o Paulo Vidal, é um jovem, solteiro. Faz um trabalho incrível com toda a equipe da fundação. Um trabalho incrível mesmo. E um dos projetos que ele tem, que eu acho que até a Fundação Lucas Huber é da igreja, mas o Paulo também, ele gerencia, ele também está à frente de um projeto próprio dele, que é o Semente do Amanhã. E ele tem um projeto dentro do Semente do Amanhã, que é fornecer bolsas de estudo para jovens ribeirinhos. E junta um cursinho muito reconhecido aqui na cidade, pré-vestibular e pré-concursos, e ele faz uma seleção e ele traz alguns jovens realmente do interior para essa mesma dor que você tem, eu acho que o Paulo também sente. Isso. E interessante também, é um advogado, né? Isso. E é muito legal o projeto dele. Acho que vocês podem até se conhecer depois e alinhar ideias, né? Eu pretendo fazer isso em Óbidos. Eu ando muito pelo interior, né? Como a gente tem unidades em várias cidades do oeste do Pará, então é inevitável que eu ande pelo interior. E eu conheço, pastor, assim, pessoas que, eu queria estudar, mas eu não tenho onde ficar. Eu queria estudar, mas minha mãe não tem condição de pagar um cursinho. Sabe? Gente boa mesmo, que está esperando uma oportunidade para mudar de vida. E aí, quem sabe, né? Quem sabe os caminhos, os propósitos se cruzem aí. Fantástico, fantástico. Parabéns. Muito legal. Parabéns pela iniciativa, porque é disso que o mundo precisa, né? Às vezes as pessoas precisam só de oportunidade. Eu costumo dizer também, pastor, que às vezes a gente tem a oportunidade de mudar a vida de alguém que a gente conhece próximo, que a gente está vendo se esforçando, estudando, dando o seu melhor. E às vezes a pessoa precisa de uma bolsa num cursinho desse, né? Isso aconteceu contigo, né? Você vinha falando, né? Aí você vem para Santarém, vem para, acho que uma das melhores escolas da cidade, com bolsa. Bolsa integral, até as xerox das escolas, até as xerox da escola, eram as irmãs que me davam. E foi por intermédio das freiras que te adotaram por último. Exatamente. Isso, a irmã Márcia, foi a irmã que me adotou. Eu a trato como mãe até hoje, né? Nós temos um contato muito forte. Sou muito grata, né? Então... e a Aldenora, a irmã dela, que me acolheu na sua casa. Mas essas que te adotaram primeiro eram em outra cidade? Ela me conhecia. Da Bahia? Mas ela é da mesma congregação. Aí te indicaram para cá? Me colocou para cá porque eu não poderia ficar lá, porque lá não tinha escola da congregação.
E aí, quando eu cheguei aqui, eu ganhei essa bolsa integral no terceiro ano do ensino médio. Mudou completamente, né? Tudo que o senhor possa imaginar. Eu consegui uma boa nota no Enem, né? Me dediquei muito, consegui uma boa nota no Enem. E, através dessa nota, eu consegui uma bolsa integral, né, no ProUni, para estudar Direito. E o direito surgiu quando a vontade assim, de entrar na área jurídica? Pois é, como eu lhe falei, eu entendo que hoje eu suportei o processo porque eu tinha um propósito. Eu tinha um propósito muito claro de ajudar pessoas. Eu sou neta de uma parteira do interior do Ceará. Então, o senhor deve imaginar que uma parteira no interior do Ceará, ela já fez muita coisa, né? Então, a minha avó, ela andava 3 dias no ombro de um cavalo para fazer um parto de graça. E isso foi uma influência muito forte. Eu tive pouco tempo Mas você de viu convivência isso? com ela. Ou você ouviu as histórias? Nós não éramos permitidas a... Quando eu tive contato com a minha avó, eu não era... ela já estava no final da carreira de parteira, mas não era permitido que as meninas acompanhassem os partos. Então, a gente sabia. Mas e a te gente ficava do influenciou? lado de fora, assim, a gente ficava do lado de fora da casa, esperando. E influenciou. Até quando a minha avó perdeu completamente a consciência, ela teve vários AVCs, e alguém estava quase morrendo num parto. E essa memória é muito forte para mim. E a minha avó lembrou exatamente como fazer o parto, mesmo sem lembrar quem éramos nós, quem éramos seus filhos, quem eram seus netos. Ela fez aquele parto assim com riqueza de detalhes. Ela, no final, ela terminou e fez o procedimento lá no umbigo da criança, que quando a mãe conseguiu ir para a cidade no outro dia, são pessoas de vulnerabilidade social. Não tinha nem dinheiro para ir na cidade e o hospital mais próximo ficava 3 horas de viagem. Então, um frete de um carro desse, naquela época, deveria ser uns R$ 500. E aí, quando a pessoa conseguiu ir no hospital no outro dia, o médico super elogiou que até a forma como ela finalizou o procedimento, eu não sei usar a expressão correta, no umbigo da criança foi perfeita. E ela já estava completamente acometida de Alzheimer, AVC, então não tem como não ser influenciada. Quando a minha mãe faleceu, pastor, eu entendi a missão da minha mãe, né? Minha avó era no nascimento e a minha mãe, ela organizava velório para pessoas que não tinham condição. Ela não vendia caixão, ela não vendia roupa para defunta, ela não vendia nada. E por muito tempo eu critiquei ela, né? Porque o adolescente, ele é terrível, principalmente se ele estiver distante aí da vontade de Deus. Eu dizia, mãe, por que a senhora está me deixando em casa para ir ficar com isso antes dos 15 anos, né? Que depois dos 15 anos eu saí de casa. Por que a senhora está me deixando em casa para ir fazer velório se a senhora não vende caixão, não vende vela, não vende nada? E a minha mãe, ela pegava essas pessoas que não tinham condição eu me emociono com isso sempre, é inevitável. Porque as pessoas, quando elas não tinham dinheiro para comprar caixão, elas eram enterradas em lençol, enroladas em lençol. E a minha mãe buscava uma forma dessas pessoas serem enterradas de forma muito digna, né? Então, ela coletava o dinheiro para o caixão com a comunidade, ou ela pedia ajuda de alguns políticos junto com a comunidade. E aí, quando o caixão chegava, no dia seguinte, porque a gente morava no interior, ela ia procurar roupa para vestir esse defunto aí com a roupa branca. Ela pegava flores de bugavilha, que é o que dá no Nordeste, e enfeitava o caixão. E ela fazia café e ela ajudava a família a noite toda. E quando a minha mãe morreu, eu entendi o propósito dela, né? Eu tive a oportunidade de, talvez muito tarde, de entender o propósito da minha mãe dentro da igreja, na missa de corpo presente dela. A igreja estava lotada e tinha muita gente. Eu lembro que eu olhei para minha tia e falei assim, por que tem tanta gente aqui? Nós não somos políticos, não somos ricos. E era uma igreja grande. E a minha tia falou, minha filha, você esqueceu que a sua mãe enterrava as pessoas com dignidade? E aí, naquela hora, a ficha caiu, pastor. Né? A minha mãe honrava as pessoas na hora da morte e as pessoas honraram a minha mãe na hora da morte. Então, eu tive um treinamento intensivo com mulheres fortes. Todas as mulheres que se aproximavam de mim durante a minha infância fizeram coisas grandiosas por outras pessoas. Então, eu praticamente fui treinada a fazer e ajudar pessoas. E eu tinha o propósito de ajudar pessoas. O direito, inicialmente, eu achava que eu ia para a psicologia. Tentaram me colocar na medicina de todas as formas, mas não passou. Quando eu via sangue, eu queria desmaiar. Eu digo, não, gente, eu não tenho o dom da medicina. Inclusive, as irmãs tentaram... as irmãs de Salvador tentaram me influenciar a ser médica, mas não conseguiram, não. E aí, vamos para o direito, né? Quando eu vou fazer aqueles testes que existem na internet, por que você tem aptidão, sempre dava o direito. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, vocês devem imaginar que, desde pequena, eu questionava, eu liderava na igreja,
Eu fiz todos os movimentos da igreja que tinha na minha comunidade. Inclusive, a igreja funciona para mim, hoje eu tenho consciência disso, que a igreja funcionou para mim como uma válvula de escape, sabe? E a igreja tem esse poder de tirar você da vulnerabilidade social, de mostrar para você que tem outra opção, né? Porque o programa principal da minha comunidade era beber nos finais de semana no barzinho. Era essa a atividade principal, né? Todo mundo se distraía e era uma atração para a comunidade. E aí a igreja estando lá presente, olha, tem movimento, tem isso, tem aquilo, a pessoa se distrai e começa a ter influência daquelas pessoas que estão na igreja. Então eu tive influência das pessoas que estavam na igreja também. E aí foi inevitável, quando eu vi, eu disse, não, eu quero fazer direito. Eu quero fazer direito, mas com esse propósito. Eu quero ajudar pessoas, mas eu não tinha em mente como eu ia ajudar, mas Entendi. eu queria fazer. Mas você já, já tinha essa intenção, assim, não, desde nesse período de entrar na faculdade, não, eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Não sabia como faria. Não sabia como faria. A princípio, eu pensei em ir para o Ministério Público, né? Ainda estagiei lá 2 anos. Tive, assim, muita influência também das promotoras com quem eu trabalhei. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, não, aqui eu estou muito engessado, eu não vou conseguir fazer o que eu gostaria de fazer pelas pessoas. E aí eu desisti de prestar concurso para promotoria de justiça e fui advogar. E quando eu fui advogar, sabe, aquela história assim, ó, quando as pessoas me perguntam na palestra, quando é que eu sei que eu encontrei meu propósito? Quando o teu propósito te trouxer paz. Aquela coisa que você vai fazer, opa, eu estou me sentindo super bem. Se deu dinheiro, se não deu, se teve reconhecimento, se não teve, você está em paz. Normalmente as pessoas falam assim, que você entende o teu propósito quando você consegue responder aquilo que você faria, mesmo que não lhes pagasse. Então, exatamente. Que é basicamente isso. Ganhando dinheiro ou não, você vai fazer e que vai lhe deixar em paz e vai fazer com que você fique feliz, que você se levante todo dia. Pô, vou fazer isso aqui de novo. E aí eu descobri isso na advocacia, né? Primeiros anos de advocacia. Bruna, vamos fazer um break agora. A gente vai voltar no segundo bloco com essa parte já da atualidade, o que você tem feito, né, como está se envolvendo profissionalmente e também com a sociedade e colocando em prática, né, esse desejo que sempre teve no teu coração de ajudar pessoas, tá bom? Isso mesmo. Então, voltamos daqui a pouco, vamos para o nosso break comercial. Davi, pode soltar aí nossos patrocinadores e voltamos já. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Energia Studio, treinamento físico e musculação com personal trainer. Os seus melhores resultados estão na Energia. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Empório Semente do Bem, suplementos, produtos naturais e a granéis de altíssima qualidade. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento. Estamos de volta no programa ANW com a doutora Bruna Marcélia. Pessoal, se você não pegou o primeiro bloco do programa, se você está na TV Amazônia e não ouviu, não assistiu o primeiro bloco, vá no YouTube, que você pode assistir o programa todo e pegar do início, porque é uma história incrível, Bruna. A gente assim, se emociona ouvindo a tua história. E não é porque é uma história de sofrimento somente, mas por causa da superação e também por causa das oportunidades que Deus foi colocando no teu caminho e você, com certeza, soube aproveitá-las, né? Exatamente. E nós terminamos o primeiro bloco ela falando de como ela foi acolhida aqui em Santarém pelas freiras, né, pelas irmãs, e pôde estudar na melhor escola aqui de Santarém no final do seu ensino médio e enveredou pelo direito com o propósito de ajudar pessoas. Isso mesmo. E hoje, né, certamente, né, nós falamos no início que você já tem alcançado sucesso na área jurídica, com vários escritórios. Isso. E nós vamos falar sobre isso agora, então, sobre a tua atuação na área jurídica e também dos teus projetos sociais. Perfeito. Eu também me emociono, porque parece inacreditável. Parece uma história inventada, assim. Parece que não é real, né? Eu fico sempre pensando sobre isso e parece que eu não estou vivendo de verdade, porque só quem sabe. E às vezes eu sempre tenho esses comentários lá na minha rede social, no meu Instagram,
eu acho que o mais legal de tudo é você ter pessoas que confirmem o que você viveu. Porque tem pessoas da minha família e sem ser da minha família que dizem assim, cara, é inacreditável, eu tô chocada, olha, só eu sei o que tu passou, eu fui tua vizinha, eu vi tua mãe quando te adotou, eu vi isso. E assim Você já conseguiu voltar lá no interior do Nordeste? Depois disso não, pastor. É um projeto que eu tenho e eu quero fazer uma Imagina ação a social surpresa na ao minha pessoal de comunidade, lá, né? eu quero fazer isso, né? Eu já consigo hoje, graças a Deus, ajudar algum projeto social da minha comunidade, mas eu quero voltar lá e eu quero ir na escola que eu estudei e eu quero fazer uma palestra para os alunos, eu quero contar que é possível, que dá para acreditar, que dá para mudar de vida. Eu tenho esse desejo muito forte no meu coração. Mas desde... Uma pergunta para te fazer rapidinho, só um parênteses. A impressão que eu tenho que as oportunidades foram surgindo para você, porque você é jovem ainda, né? Então é uma história que não Sim. é muita história, mas é um lastro não tão longo, né? Assim, Isso. De tempo falando. Você sempre foi focada nessas oportunidades, assim, chegar, você abraçava, ou teve algum tempo na tua vida assim que você assim, sequelou, ficou doidinha e tal, não? Ou você pegava... Teve um tempo da minha vida que eu não quis estudar, que era quando eu queria chamar a atenção da minha mãe, né? Então, no segundo ano do ensino médio, vivendo a pior situação, assim... Antes de vir para Santarém. Isso, antes de vir para Santarém. Foi por isso que as irmãs me tiraram de onde eu estava, do contexto familiar que eu estava, porque a minha mãe separou do meu pai e ela foi viver outro relacionamento. E esse relacionamento era conturbado, tinha violência doméstica, tinha tudo que o senhor pudesse imaginar. E essa imaginar. mãe que você fala é a mãe lá do Nordeste? A mãe que me adotou, desde o início. Lá. Isso. Porque essas... Que era doméstica, a esposa do carroceiro. Isso, que deixou o carroceiro e foi viver outra relação. E foi, assim, um inferno total a minha vida. Foi por isso que eu me afastei dela. Te afetou muito. Me afetou sobremaneira, até hoje, né? Eu tenho sequelas desse momento terrível que a minha mãe viveu. A minha mãe chegou, sim, a se arrepender antes de morrer, me pediu perdão pela decisão e pela escolha que ela fez, porque ela teve consciência, pastor, já tarde, já no leito do hospital, do quanto ela tinha me afetado, né? Mas hoje eu tenho consciência de que Deus usou todos esses caminhos para que eu saísse lá, porque se eu não tivesse saído também eu não estaria fazendo o que eu estava fazendo Sim. hoje, eu não estava alcançando as vidas que eu alcanço hoje, mas assim, eu tenho um desejo enorme de voltar lá na minha comunidade, de fazer alguma coisa diferente para o meu povo, sabe? Eu tenho muita... Eu me sinto amada e assim, eu tenho certeza que eles têm orgulho de onde eu saí, de onde eu vim. Eu acho interessante, sim. Eu me identifico com algumas coisas, né, que você tem falado sobre as oportunidades, as mudanças, né? E é interessante que acho que no momento a gente não entende por que mudar, pensa que vai ser ruim. Mas quando passa o tempo e a gente olha para trás... eu acho que você consegue chegar. Eu consigo chegar na minha vida com essas mudanças que houve. Deus alinhavando assim a história e preparando tudo para a gente viver o que está vivendo hoje e o que vai viver no futuro ainda, né? Exatamente. Que não foi um erro, que não foi uma tragédia completa, foi realmente estratégia de Deus para nos colocar onde Ele queria colocar. Exatamente. Ainda voltando para a pergunta anterior que o senhor fez, eu tenho uma memória muito positiva do meu pai. Ele sempre fala assim: minha filha, você é muito corajosa. Muito corajosa. Então, sobre a oportunidade, você tem que ter coragem. Por que ele dizia que eu era corajosa? Porque você sair lá de perto da sua família, onde você conhece as pessoas, onde você tem uma casa para ir chorar, para outra cultura. Eu só podia voltar lá, pastor, se fosse de passagem aérea. Inclusive, foi a minha mãe freira que comprou a passagem aérea para eu vir para cá, porque é muito longe. Sim. E uma menina menor de idade não podia voltar lá de ônibus, na condição que eu tinha. Então, assim... Gente, a mão de Deus não dá. Quando eu vejo hoje, parece assim que foi tudo perfeitamente encaixado, planejado, mas isso causa um sofrimento no processo, né? E eu me desgastei muito sem entender o propósito. E às vezes a gente se desgasta mesmo, ou às vezes é só a gente vivendo o processo, né? Mas eu me lembro de outra frase da minha tia, ela já faleceu, e ela me ajudava só me incentivando. Só me incentivando. É o que chamam de coach hoje, sem ser coach. Então, ela me ligava uma vez por semana, de Salvador para cá, e sempre falava: meu filho, como é que está a faculdade? Ela tinha 70 e poucos anos, e eu tenho uma influência muito forte de pessoas mais velhas. Então, eu sempre gostei de escutar a história de gente mais velha. Sempre foi o ambiente que eu gostei de estar. E fui muito criticada pelas minhas colegas, porque elas queriam brincar de outra coisa, e eu estava... Era fascinante para mim. Vamos caminhar ali. A minha tia chegava de Salvador, enfermeira, essa que era coach. Vamos caminhar. E ela caminhava no interior.
E eu caminhava 5 horas da manhã com ela, 1h30. Eu escutava as histórias mais incríveis da minha vida, que nem um livro poderia contar. E eu me apaixonava por esse tipo de contato. Eu aprendia, né? Então, eu acho que eu aprendi até por osmose. E ela dizia assim para mim, Marcélia, você é a menina dos olhos de Deus. Não é possível. Isso ela me falava isso há 15 anos atrás, quando eu passei as piores coisas da minha vida e eu sobrevivia. E ela falava isso para mim. Sempre que ela me ligava, ela dizia, não esquece, tu é a menina dos olhos de Deus. Não esquece disso. E eu dizia, mas que menina dos olhos de Deus, o quê? Olha o tanto que eu sofri. Quando eu queria ser rebelde, eu era rebelde também. É um absurdo a senhora dizer isso, porque eu não sou a menina dos olhos de Deus. Olha o quanto de coisa que eu já passei. Minha filha, olha o tanto de coisa que você sobreviveu. Então, ela conseguia trazer clareza e luz, de você enxergar, de enxergar o que Deus já tinha feito por mim e o quanto eu era amada por Deus. É assim que eu me sinto. Depois que eu vejo tudo que eu já passei, eu só posso ser uma filha muito amada de Deus mesmo para sobreviver. E isso é legal porque hoje tem, assim, uma crítica... Hoje não, já de muito tempo. Uma crítica muito grande, né? Em livros e até coach, né? Que é uma área que você está estudando. Sobre autoajuda. As pessoas, assim, que são mais intelectualizadas gostam muito de criticar. Mas é impressionante como afirmações positivas, por mais que na hora pareça sem sentido, ou como você estava falando assim... isso não faz diferença porque eu tenho muito sofrimento, às vezes a gente não consegue absorver. Mas chega um momento que aquela afirmação vai fazer sentido para você. Porque você vai conseguir enxergar por outra ótica. Exatamente. O que o Deus tem proporcional de bom para a sua vida, para as nossas vidas. Né? E você falar as coisas por uma ótica positiva traz muita cura para as pessoas. Né? Porque você começa a viver de uma perspectiva positiva, não da negatividade. Né? Exatamente. E assim, é bíblico, né? A gente tem que usar a boca para profetizar coisas boas, né? Para abençoar, não para amaldiçoar. E eu tenho essas pessoas que profetizaram coisas boas e eu também fui muito criticada, né? Pela minha família, pela minha família, dos parentes da minha mãe, principalmente. Eles sempre acharam assim que eu queria demais, que era sonho demais para nós, mas eu entendo. Sim. Né? Às vezes eles só querem evitar a frustração. Eles querem evitar a frustração social, que é, olha, tua sobrinha disse que ia ser isso e não foi, e você sabe que existe isso, principalmente no interior. Santarém não existe isso porque já é um lugar grande, né? Mas vamos supor que no interior, quando você sai para estudar e você volta sem terminar o estudo, você vira motivo de chacota, né? Então, às vezes, nós somos desencorajados a fazer. Não é porque o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família não gosta da gente. É porque eles foram ensinados, né? Eles têm medo de que a gente se frustre e que eles se frustrem também. Então, ter esse olhar carinhoso que a neurociência e o coach também permite, né? Cara, essa reviravolta toda, pastor, também foi possível através, né, existe um coach chamado Paulo Vieira, que tem vários métodos aí, e aí a gente já fez vários cursos. Você e a gente fez consegue. O CIS? Nós fizemos o CIS, já fizemos 4 vezes, eu e meu esposo. Né? Na penúltima vez, o meu esposo serviu no método CIS. E assim, eu indico nossos colaboradores, todos, sem exceção, vão ter que passar. A metade já passaram pelo método CIS. E agora cresceu muito e aí a gente vai ter que levar, porque não tem em Santarém, infelizmente. Mas assim, se eu puder deixar uma dica, façam que não tem erro, né? E aí eu não consegui fazer ainda, mas conheço várias pessoas aqui em Santarém mesmo que já fizeram, outros amigos de outros lugares. Sim. Mas eu sou muito grato eu admiro muito o Paulo Vieira e até sou grato, assim, indiretamente, né? Porque até pelos conteúdos gratuitos dele, muitas coisas me ajudaram na prática mesmo. Exatamente. Assim. Quando eu acompanho o Paulo Vieira, assim, nunca paguei para ele nada, tem que até pagar, né, para fazer jus aos ensinamentos. Verdade. Mas eu acompanho pela internet acho que desde 2017, 2018, assim, já há um tempão atrás, quando ele não era o que é hoje, né? E eu sempre gostei dos ensinamentos dele. Já que o senhor tocou no Paulo Vieira, nós fomos numa palestra do Paulo Vieira, pastor, em 2018, no Hangar, em Belém, quando ele veio aqui fazer uma palestra sobre o poder da ação em Belém. E por acaso nós estávamos lá, e as minhas tias do Ceará, que já tinham feito todos os cursos dele, vai, ela já tinha me dado inclusive um método CIS, e eu, por orgulho, arrogância, não quis fazer, que era no período da pandemia, que era virtual. E aí a gente foi para essa palestra do poder da ação. Isso antes da pandemia.
E lá um dos conceitos é que você tem que visualizar, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, se às vezes a gente cria um preconceito, e eu era assim, né? Isso é balela, E aí, isso é comprovado cientificamente que quando você visualiza o que você deseja, quando você fecha os olhos e pensa no que você deseja, você está criando essa realidade na sua mente também, né? Você tem um objetivo, um foco, seu cérebro vai produzir 3 hormônios diferentes para alcançar o que você quer. E a gente passava em frente a uma casinha caindo os pedaços, no centro de Óbidos, depois da palestra. E eu gostava das grades dessa casa, porque são grades portuguesas. Quando vocês olharem o Instagram, vocês vão ver as grades, vai estar no Instagram, porque faz parte da nossa história do Oliveira Marinho Advocacia. E a gente olhava aquilo e essas grades são tão bonitas. Um dia, se essa mulher for derrubar essa casa e for vender essas grades, eu vou oferecer um dinheiro para ela. E aí o meu marido reduzia a velocidade do carro quando a gente passava em frente. Aconteceu que a gente começou a trabalhar e advogar no processo de divórcio deste casal, desta casa, e eles estavam vendendo a casa. E é óbvio que a gente não tinha dinheiro para pagar, nós éramos uma portinha em frente aos Correios, então nós não tínhamos dinheiro, ainda não estávamos usufruindo do que a gente tinha plantado, a gente só tinha plantado, não tinha colhido. E aí a gente estava lá e olhava essa casa e nada, e o cara, olha, eu estou vendendo, eu digo, tomara que tu ache quem compra, mas ele sabia que a gente não tinha dinheiro para comprar. Aconteceu uma circunstância na vida de outro cliente, a gente fez tudo para resolver a situação. E quando a gente terminou, ele era nosso amigo também, ele disse assim, o que vocês querem? E a gente não tinha pensado em absolutamente nada, porque a gente estava resolvendo aquela situação para ele como amigos, mas era uma causa muito valiosa, muito volumosa, milhões de reais. E quando a gente terminou de resolver, ele disse, o que vocês querem? Sem pensar em nada, e 2 vezes eu pensei, eu quero a casinha. Aí ele, sério? Pode ser uma coisa mais cara. A casinha era 100 mil. Não, eu quero a casinha. E aí eu olhei para o meu marido e ele, a gente quer um terreno para fazer o escritório. E aí não era nem 30% do valor dos honorários, mas a gente escolheu isso. E essa casa que a gente parava todos os dias em frente, olhava a grade e admirava, passou a ser a sede do Oliveira Marinho Advocacia. Então, assim, é possível, você tem que sonhar, né? As grades foram reformadas, possivelmente elas são ela é uma grade produzida na Europa. A Óbidos é uma cidade portuguesa. Eu achei muito legal lá. Achei muito legal. E aí essa grade possivelmente foi trazida de fora. A casa tem mais de 150 anos de história, né? Isso aqui está documentado, fora o que ela já existia. E aí a gente reformulou e manteve todos os parâmetros. E a grade lá onde ela estava. Só que agora é mais bonita. O xodó da empresa, né? O xodó da empresa. E tem que limpar sempre essa grade, porque essa grade começou aí a história do Oliveira Marinho, né? Aí a gente conseguiu a sede própria e daí a gente foi... Começou lá? Começou lá. Na verdade, o escritório já existia. Não, em frente aos Correios, em Óbidos. Mas Óbidos foi o primeiro escritório? Foi o primeiro escritório. A nossa sede nasceu em Óbidos e mesmo a gente mudando de domicílio para Santarém agora, a nossa sede vai continuar sendo Óbidos. Mas como é que funciona? Vocês ficam percorrendo os municípios ou estão Sim, colocando associados? Sim, nós temos uma equipe, né? Hoje nós já temos 18 funcionários. Nós já temos um associado, que é em Belém. Todo o resto é contratado do escritório, né? Nós temos assessoria para ajudar a administrar, dos maiores escritórios do Brasil e nos escolheu para crescer aqui no interior da Amazônia, porque nós não teríamos condição, quando eles começaram a nos assessorar, nós não teríamos sequer condição de pagar o preço que os grandes escritórios de advocacia pagam. E aí a gente anda nas comunidades. Como é que funciona, na verdade? Começou os projetos sociais assim. Antes de ter o escritório, a sede, eu já advogava em Óbidos, já vai fazer... Agora, em dezembro, 27 de dezembro, vai fazer 6 anos de advocacia em Óbidos, né? Então, a gente percorria as comunidades que as pessoas convidavam para fazer a palestra. Palestra ensinando sobre direito previdenciário. Isso era muito esporádico. É óbvio que eu não era conhecida, então era eventualmente, se eu encontrasse um cliente que quisesse que eu fosse lá, eu ia. E, geralmente, tinha de ser alguma coordenação de comunidade que conseguisse articular as pessoas. O que foi que aconteceu? As pessoas começaram a dizer que era fácil a forma que eu ensinava. Surgiu a ideia da entrevista na rádio. A rádio é recente, de 2 anos menos de 2 anos, 1 ano e 6 meses. Depois da gente fazer tudo isso. E quando eu comecei a visitar, ainda mais porque eu tinha uma ideia de um projeto de lei. Um projeto de lei que mudasse a forma como as mulheres agricultoras do interior da Amazônia provam a qualidade segurada. E aí eu comecei a visitar isso.
visitar as comunidades e entender como é que funciona, por que estava faltando, qual era o documento que estava faltando, por que elas... O que é que acontece quando essas mulheres não acessam o benefício? Elas ficam ainda mais vulneráveis, viram mão de obra barata. As filhas entram na exploração sexual ainda mais cedo, porque ficam ali na casa de farinha, às vezes aliciada pelos donos da casa de farinha. A mãe acha até que é um favor, levou, vai para casa, vai criar, porque não tem acesso, né? Não tem acesso à informação. Isso é uma realidade muito próxima da gente. Muito próxima e muito dolorosa. Você encontra meninas aí com 11 anos de idade que foram aliciadas e continuam, né, dizendo, eu sempre falo, quando eu falo sobre isso, gente, é crime manter relação sexual com menores de 14 anos, mas a gente sabe que no interior, infelizmente, isso ainda é uma realidade. E até na cidade mesmo, né? A gente sabe dessa realidade. E aí começamos a traduzir o direito cada dia mais para as pessoas. Então, eu já fazia vídeos no Facebook, e foi através desses vídeos do Facebook que a rádio convidou para fazer uma entrevista. Era para ser uma entrevista, né? Virou um programa. Virou um programa de rádio e que sábado passado eu estava na comunidade Muratubinha, lá em Óbidos, é uma comunidade quilombola, titularizada. Inclusive o Pará é o que tem mais terras quilombolas titularizadas do país. E aí eu conheci, pastor, uma mulher com 78 anos, 16 filhos, 62 netos, tantos tataranetos, que disse, eu aprendo com a senhora. O que eu não aprendi quando eu não tinha acesso à escola, eu aprendo na rádio com a senhora. Pessoas que não são nem alfabetizadas, mas têm entendimento do seu direito. Exatamente, né? Porque a apresentadora do programa, a Conce, ela é ribeirinha e ela traz as perguntas no linguajar deles e fica muito simples. A participação que é semanal lá? É semanal. E aí eu tenho uma agenda muito corrida, né? Graças a Deus, trabalhamos muito para isso. Eu sempre agradeço, para não parecer uma reclamação. E aí às vezes a gente tem que repetir o programa. E o que é que acontece? Onde eu chego no supermercado, em algum lugar, a velha, ei, já passou 2 vezes aquele programa, tá? Eu digo, tá bom, eu vou gravar. Eu prometo que eu vou arrumar um lugar essa semana para gravar para você. Há uma cobrança social. E quando você sabe, pastor, da responsabilidade que é você levar informação certa para essas pessoas. Eu já tive a oportunidade de ser comunicada de casais que se reconciliaram através do programa. E a gente não faz nada religioso, sim, tá? Só porque a gente fala dos meios, né, de resolução do conflito, a mediação, o quanto é importante negociar. A gente já teve informação de pessoas que estavam brigando anos por pensão alimentícia, que o pai foi lá voluntariamente e começou a pagar a pensão, depois de 8 anos sem pagar a pensão, se aproximou dos filhos. Então, assim, é um trabalho muito gratificante e é muita responsabilidade ao mesmo tempo, porque se você não está lá, se você não vai, de repente, essa informação que eu deixei de levar hoje, eu posso ter perdido a oportunidade de mudar a vida de alguém de alguma forma, né? Então, eu levo também convidados do direito. E esse programa agora vai ter aqui em Santarém, noutra roupagem, na Rádio Rural. A Rádio Rural gostou da ideia e vai ter noutra roupagem, vai ser virtual e vai ser pelo YouTube também, para a gente atingir outro público, né? Porque estava atingindo só o de Óbidos. Ela apelou fazer contigo também uma participação na TV também. Ai, que legal. Vamos lá, estou disponível. É porque a gente tem um telejornal, né, diário aqui. Aí, por exemplo, esse período, a Heloísa tem convidado pessoas para falar sobre concurso. Legal. Aí uma vez por semana vem algum professor de cursinhos para dar dicas sobre o concurso. É muito legal, porque é uma utilidade pública, né? Exatamente. E a questão do direito, né? Quantas coisas a gente perde por não saber nossos direitos, né? Então, às vezes uma pequena dica ali detalhe já atenta a pessoa para procurar se aprofundar, ir atrás de um advogado, ir num órgão, acessar um direito que está à disposição e a pessoa não sabe. Isso mesmo. Olha, então, vamos falar sobre o viver de propósito? Falei certo agora? Viver de propósito, falou certíssimo. Viver de propósito é essa ideia de levar informação para alunos de escola pública, falar sobre propósito de vida, a importância de você ter um propósito de vida claro e o quanto isso impacta no seu cérebro, né? Porque essas informações eu tive recentemente. Então, quando você tem um objetivo de vida claro, você produz pelo menos 3 tipos de hormônios diferentes. Isso é comprovado cientificamente. E, às vezes, a gente perde muito tempo vivendo igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vai vivendo, não tem propósito, não tem meta, não tem nada. Vai vivendo, vai vegetando. E aí a gente perde a oportunidade, inclusive, de usar nossos recursos naturais, o que o nosso próprio corpo pode produzir biologicamente para que a gente alcance o propósito. E eu trago tudo isso, né? O que eu passei,
por que eu acredito que eu suportei e como eles podem suportar, né? Eu normalizo o processo. Por que você O processo acredita é que difícil. suportou? Eu suportei porque eu tinha propósito de vida, claro, que era ajudar pessoas. Eu tinha que mudar de vida. Através dos estudos, eu mudei a vida de quem está à minha volta. Eu mudei a vida do meu pai. Eu posso ajudar meus irmãos quando eles precisam. Eu posso ajudar as pessoas que eu amo, as pessoas que eu não amo. Hoje, na verdade, o ano passado, nós fechamos um balanço da empresa e 20% do que nós ganhamos, nós doamos. Nós ajudamos diversos projetos sociais. Sempre ajudamos, desde o início. Nunca foi, começou agora. Todo mundo que nos conhece sabe disso. Desde o início. Desde o início nós ajudamos projetos sociais, né? E ajudamos de forma silenciosa, sem nenhum alarde, sem dizer que está ajudando, para não parecer uma autopromoção. E aí a gente pretende aumentar cada dia mais isso, né? Eu tenho um projeto de vida que é um Instituto Oliveira Marinho Advocacia, que eu quero, um Instituto Oliveira Marinho, que eu quero colocar atividade de esporte nas comunidades. Eu quero que as crianças de bairros pobres tenham acesso a natação, acesso a esporte, acesso a lazer, de forma gratuita. Né? Então, é um sonho. Eu não tenho medo de falar de sonho, pode até parecer ridículo, porque parece um sonho muito grandioso, mas eu tenho fé em Deus que um dia a gente realiza tudo isso. Né? Não, então, você já tem muita experiência nisso, em realizar sonhos e superar as dificuldades. Né? Então, eu vou começar a falar e profetizar que um dia ele vai acontecer. Um dia os propósitos se cruzam. Quem sabe um dia eu encontre alguém que tenha essa ideia também, que queira investir no projeto. Né? Sem fins políticos, eu tenho sempre esse cuidado. Né? A gente não aceita... quando o projeto Viver de Propósito ganhou repercussão assim, a nível estadual, algumas pessoas políticas tentaram a aproximação para patrocinar, para facilitar, até porque o custo é muito alto, Você tudo pago pela empresa. Política? Já fui convidado. Já fui convidado, inclusive, por influências religiosas, mas foi negado de pronto. Né? Todo mundo que me conhece sabe. Eu procuro viver o mais afastado possível. Infelizmente, a gente sabe que não tem como viver sem a política, né? Porque é necessário, mas eu procuro, a minha imagem, o meu esposo também tem o mesmo posicionamento. A gente procura viver completamente afastado do mundo político, né? Mas já tivemos propostas, assim, propostas de partido político para participar e a gente negou. Porque você tem uma história legal, tem projetos e você se expressa muito bem. Então, e essa ideia... Um perfil, assim, estereótipo da política, exatamente. Mas eu penso assim que é muito comum o povo do interior achar isso, né? Porque quando eu comecei a aparecer, no sentido de fazer curso, ajudar, eu sempre ajudei mais calada. Mas quando eu comecei a fazer vídeo... As pessoas veem dessa forma, isso, tá me eles ajudando associam. porque quer alguma coisa. Exatamente. Como a gente sempre doou de forma anônima, nunca foi associada à nossa imagem. Mas quando eu comecei a fazer vídeo sobre informação, as pessoas já começaram. Quer ser política. Quer ser política. Não sei o quê. Então, quando houve um burburinho, né, na minha cidade, que quando fizeram uma moção de aplausos para mim, algumas pessoas chegaram a cogitar. Será que ela não está querendo ser vereadora? Mas quando, né? Até é uma expressão paraense, olha já. Né? Deus me livre, assim, com todo o respeito, com todo o carinho, mas não é esse o propósito que eu nasci para viver. Né? Talvez eu tenha que viver essa ideia de fazer e ter ideias que estão diretamente relacionadas a políticas públicas, mas sem necessariamente estar inserida na política. E qual tem sido a tua experiência, assim, nas escolas com os adolescentes, né? Acho que teu público são adolescentes? Adolescentes. Geralmente são alunos de ensino médio. Porque, assim, aquilo que você me falou, acho que bem no início, na introdução do programa, porque eu estou confundindo com nas conversas fora do ar. Quando eu morei em Macapá, eu cheguei em Santarém fazem 4 anos. E já sendo pastor lá em Macapá, eu liderava jovens. E por vários caminhos lá, eu comecei também muito para as escolas. Porque liderando jovens e tinha uma diretora de escola pública que era da nossa igreja, e ela começou a pedir ajuda, aquilo que você falou, né? Porque a escola estava pública caótica. Uhum. E tudo que você falou, automutilação, tráfico de drogas, violência, suicídio, todo esse caos estava tirando a paz dos professores, diretores, enfim.
Lá em Macapá, a escola estava muito politizada. A direção da escola e o governo, e impedia muito assim, dessa ligação de religião e escola. Então, eles achavam que se a gente fosse lá dar uma palestra, assistência, estava fazendo proselitismo lá dentro, mas não era uma forma de ajudar. Então, eles começaram a impedir que a gente fosse. Mas chegou num ponto que acho que os professores não sabiam mais o que fazer. Aí eles começaram a chamar. E eu, quase todo sábado, eu estava aí nas escolas, de semana, começou a ter uma agenda assim, extra. Não era nem um projeto meu, mas eu atendia, né? Sim. E comecei a falar com os pais de alunos, começou a reunir corpo técnico, professores, docência e tal, às vezes com alunos, e tinha público diferente. E eu sei o que é isso, né? Que você está vivendo, e aquela pergunta que você fez, não sei se foi fora do ar, né? Sobre poxa, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com tantas demandas e tira a nossa paz, né? Porque você sai de uma palestra, de contato com os alunos, poxa, como é que eu posso ajudar mais? Não só dar uma palestra para resolver, né? Como tem sido a tua vivência? Desculpa me estender assim nessa explicação toda, mas qual tem sido a tua vivência nisso e o que você tem encontrado para dar um alerta para os pais, para o poder público, para as instituições, para as pessoas que podem ajudar? O que você tem encontrado nas escolas que é urgente? O que é mais urgente nas escolas, eu acredito que é a ausência desse apoio psicológico, né? Eu acredito que hoje, inclusive nessa geração pós-pandemia, seria necessário um psicólogo, pelo menos, talvez não fosse suficiente em cada escola. E a gente vê que o pessoal da pedagogia tem se dedicado para fazer isso, né? Às vezes, eu conheço, e eu tenho uma amiga que ela improvisou até uma sala para ela mesma dar uma atenção, e as pessoas, elas querem ser ouvidas. Da pedagogia ou da psicologia? Da pedagogia, porque não se tem psicólogos nas escolas públicas disponíveis. E aí acaba que outras pessoas de outras áreas estão tentando ouvir. Mas não tem porque não tem política pública para isso ou não tem porque não tem profissional ocupando esse espaço? Não tem porque não tem política pública para isso. Né? Não tem contrato para psicólogos nas escolas Contratos para psicólogos nas prefeituras tem. Mas aí é uma demanda pouquíssima, não consegue se atender. Não tem por escola? Não, tem o por exemplo, na minha cidade tem um da CEMED, que é a Secretaria de Educação. Né? Mas aí você vai pegar... Para todas as escolas? Não tem como, não dá conta. É porque eu não sei se... Eu vim de outro estado recentemente, né? Lá no Amapá, eu não sei se também era de escola particular, obrigatoriedade, ou todas as escolas, incluindo pública. Tinha que ter psicopedagogo nas escolas. Era obrigatório. Mas não sei se era só escola particular... Isso. Ou se é uma realidade que não é cumprida, não sei. Eu também não sei se é uma realidade que é cumprida ou não. Eu sei que o pessoal da pedagogia, não sei se tem pós-graduação em psicopedagogia ou não, porque pode ter a pós-graduação em psicopedagogia, e eu sei que eles têm se desdobrado para atender esses casos. Mas não tem psicólogo para cada escola? Não tem psicólogo para cada escola. E aí eu fico um pouco realmente assustada com o que as pessoas elas têm medo de expor os seus problemas naquele momento, mas ainda assim tem gente que tem coragem de expor. Tem jovens, adolescentes que têm coragem e que expõem naquela hora. E são dores e marcas muito profundas, e eu fico muito pensativa. Como é que eu vou lidar com essa situação? Agora eu mexi nessa ferida aqui, como é que eu vou lidar com isso? E aí eu, mesmo estudando e estando constantemente no processo de entender neurociência e coach, tem coisas que você não consegue naquele momento resolver, que não cabe a você resolver. Isso acaba gerando uma frustração. Poxa, eu vim, mexi na ferida do outro, e agora como eu vou resolver? Como eu vou lidar? Então, quando é possível, eu passo a demanda para a escola, né? E aí nós também agora temos outro viés, outro rumo do social. Tem um terapeuta, o Dr. Paulo Kim, que é lá do Rio de Janeiro, e agora ele está em São Paulo, mas ele é da igreja, e ele é pastor também. E ele se identificou com o projeto social e por várias vezes a gente conversando, mesmo virtualmente, ele falou para mim, ele é meu terapeuta, e ele falou para mim, eu quero ajudar nesse propósito, porque eu dizia, gente, como eu mexo na ferida dos outros e vou embora, eu vou parar com esse projeto. Eu quero dar um jeito e eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo para todo mundo. E aí ele se colocou à disposição para ajudar voluntariamente para atender virtualmente essas pessoas, né? Então a gente vai indicar os casos mais graves e ele vai fazer um acompanhamento virtual. Que legal. E a gente vai colocar a sala disponível para eles, com ar-condicionado, com computador, com internet, para que eles tenham acesso a esse atendimento.
Mas eu, sinceramente, ainda eu tenho uma dificuldade de lidar com a dimensão disso, né? Porque eu recebo feedback dos pais. E isso é muito bom. Olha, meu filho chegou diferente, meu filho nunca tinha falado que me amava. Eu recebo feedback dos amigos daquela pessoa, que a pessoa era diferente e mudou. Isso tudo no Instagram, né? É a forma que o jovem me acha mais fácil. Então, eles me acham porque eu não divulgo contato, nada disso. É um projeto social. Então, eles procuram no Instagram, me encontram lá e, às vezes, 2, 3 meses depois, eles vão compartilhar algum testemunho ou alguma situação difícil comigo. Mas, ultimamente, essa semana que passou, eu tive um choque assim, de realidade, que eu fui fazer uma palestra na escola e, quando terminou, um menino veio me agradecer pela palestra. E aí, ele chorava copiosamente. Ele não conseguia parar de chorar. E eu queria, pelo menos, eu abracei, demoradamente, mas eu queria saber se tinha alguma forma de ajudá-lo, né? E ele não conseguia falar o que era. E eu entendi que talvez fosse algo muito íntimo, que ele não quisesse compartilhar comigo. E eu não quis mais voltar à tarde. Eu voltei porque eu sei que eu tenho que viver o meu propósito. Mas a dor daquele jovem era tão grande que eu subentendi o que era. Eu subentendi no abraço que ele me deu o que era, né? Provavelmente ele vem fruto de abuso sexual, algo do tipo, e é dolorosíssimo. Como é que você vai dormir na sua casa depois que você sabe que tem alguém dilacerado por causa disso? Que você poderia diminuir a dor dele, amenizar o problema naquele momento. Então, não tem como você fazer tudo isso e simplesmente ir dormir, deitar a cabeça no travesseiro. Eu descobri que alguém tem uma dor e eu não vou fazer nada. Então, Deus já está mostrando aí outro viés do propósito, né? Porque eu estava desesperada e era essa uma das minhas principais questões terapêuticas, eu vou parar, porque eu não tenho condição de lidar com o problema dos outros. Eu não tenho condição de lidar. E aí ele traz essa oportunidade de ser voluntário no projeto e de atender voluntariamente essas pessoas, né? E como as instituições podem te encontrar nas redes sociais, te convidar, para marcar uma agenda contigo? Marcélia Bruna, o meu Instagram. Lá eu respondo todo mundo sem exceção. E lembrando que para tentar fazer uma agenda ou qualquer tipo, né, tem que estar... Não que eu não me aproxime de pessoas políticas. De Bruna Marcélia. Marcélia Bruna. Marcélia Bruna, o Instagram. E é mais fácil chamar a Bruna, né? Eu sempre falo isso para os paraenses, que é mais fácil chamar a Bruna. E você pode me encontrar pelo Instagram, mandar uma mensagem. Não é porque eu não me envolvo com política que eu não posso aceitar um convite para fazer uma palestra, por exemplo, numa instituição que está ou que se mantém com o dinheiro da política, claro, ou que é de alguém da política. É importante, né? São as pessoas, né? Exatamente. É importante deixar bem claro que a ideia é não me vincular a partido nem a política, tá? Mas qualquer convite dessa área também eu aceito para dar palestra. E eu tenho administrado isso com a minha maternidade, né? Porque eu tenho um filho de 3 anos e 9 meses. E o neto tem me ensinado muito. Desde que ele nasceu, eu tenho aprendido muito, muito, muito. Na verdade, eu acho que Deus mandou o neto, eu sempre falo essa expressão. O meu filho, ele foi uma das formas assim mais preciosas de Deus me amar, né? Porque eu me cobro muito para ser excelente mãe, para ser excelente profissional, para ser excelente no projeto social. Eu sempre tive esse nível de exigência muito alto. Hoje eu sei que é do meu perfil comportamental, né? E quem trabalha comigo sabe disso, né? A gente tem que manter, né? E a gente tem que estar sempre vigilante para a gente falar o que a gente faz e não fugir disso, fugir dessa regra. E o neto, ele me traz muita consciência sobre isso, pastor. Uma vez eu estava muito cansada, tinha chegado de uma comunidade, eu tinha uma palestra para dar numa escola. Eu geralmente não costumo recusar, eu adapto o máximo na agenda que der. Eu não prolongo, porque às vezes eu acho que eu posso perder a oportunidade de resgatar alguém, de alguém que está desistindo da vida. E eu já tive muitos depoimentos sobre isso. Depois que eu dei uma entrevista na Vox sobre a minha vida, eu entendi de forma muito forte esse propósito. Uma pessoa tem até hoje no Instagram, eu não compartilhei, mas se você procurar o vídeo lá, você vai encontrar esse texto. Uma mulher de São Paulo, que a família está em Óbidos, que é de Óbidos, mas que mora em São Paulo, compartilhou assim, hoje eu ia tirar a minha vida. E depois que eu ouvi o seu podcast, eu desisti. Cara, eu fiquei assim, impactada. E depois eu pensei que era... Primeiro eu pensei que era algum perfil fake, sabe? Uhum.
Achei muito forçado. Eu não falei nada demais. Que absurdo. E depois eu fui olhar e fui conversar com ela. E ela disse, olha, foi a minha cunhada que me passou. E essa cunhada foi em uma das minhas palestras. E ela entrou no meu perfil, compartilhei o vídeo com ela. E ela disse, hoje eu estava decidida a tirar minha vida. Eu não tirei porque eu vi o vídeo. Então eu entendi assim, qual era a dimensão do propósito. E o Neto me traz clareza sobre isso. Eu estava bem cansada e eu estava falando para ele e para quem estava na sala. Eu só vou para a palestra hoje porque é o jeito, olha. Estou muito cansada. Aí ele pegou no meu rostinho, assim, no chão, e falou assim, mamãe, você já vai ajudar as pessoas? E aí ele me traz clareza, me traz discernimento, ilumina os caminhos em que eu preciso enxergar. Eu quero que o meu filho um dia siga os mesmos passos que eu sempre falo para ele, filho, muito melhor do que eu. Eu quero que ele seja uma versão muito melhorada minha e do pai dele, né? Esse é o objetivo. Eu tenho certeza assim, que a gente está educando um grande homem. Eu falo, filho, você vai ser um grande homem, você é um homem temente a Deus. Tanto é que quando ele faz alguma bobagem, ele volta para mim e diz, mamãe, eu não sou um grande homem. Por quê, Neto? Porque eu fiz tal coisa, porque ele entende que aquela ação, aquela atitude não condiz com a identidade dele. Né? Então, desde pequeno, a gente reforça que a identidade dele, ele nasceu para ser um grande homem, ele nasceu para ser um homem temente a Deus e que ele vai realizar grandes coisas. Eu tenho fé em Deus que, né, a árvore não, e o fruto não vai cair longe da árvore, que o Neto vai ser também aí, vai realizar muitos projetos sociais. Eu tenho muita fé em Deus e eu espero que daqui a 30 anos eu esteja viva e possa testemunhar isso na vida do meu filho. Legal. E de toda a minha geração. Mas sim. Para a gente finalizar, vou pegar de você de surpresa aqui. Ai, meu Deus. Se você pudesse resumir teu propósito, talvez você tenha já, né? Em uma frase, eu queria que você falasse qual seria essa frase. Caraca, em uma frase? Em uma frase. Eu sei que você é muito falante, difícil de resumir, mas qual é teu lema? O meu lema é ser fácil. Todo mundo que assiste ou que escuta a rádio ou que me acompanha nas redes sociais sabe do meu lema. Ele é muito simples, muito pequeno. Não fui eu que inventei a frase. Eu só vi na internet e usei como lema para sempre, né? Neta de parteira, filha de uma mulher que arrumava velórios de graça para as pessoas e que enterrava as pessoas com dignidade de vida. O meu lema é quem não vive para servir, não serve para viver. Então, esse é o meu lema e é isso que eu movimento e que eu me levanto todos os dias da minha cama. Mesmo quando eu estou com preguiça, eu digo, vamos lá, que é isso que eu tenho que fazer. Quem não vive para servir, não serve para viver. Inclusive, é um dos requisitos para trabalhar conosco. Tem que gostar de servir. Se não gostar de servir, não venha não, que aqui não é seu lugar, não. Obrigado, doutora Bruna. Obrigado.